Fala aí, galerinha que assiste meu canal, beleza? Bem-vindos aí para mais um vídeo. Rapaziada, desculpa, hoje o vídeo vai ter muito ruído, tá? Eu tô aqui no quarto e o pessoal tá assistindo o filme lá na sala e não tem como pedir para eles abaixarem o volume, né? Então vai ter bastante ruído. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai estar conversando sobre uma doença chamada, olha só, hipervitaminose. Aí você vai me perguntar: nossa, Adriano, nunca ouvi falar sobre essa doença. Então, a hipervitaminose é uma doença decorrente a excessos de vitaminas e minerais servida às nossas aves. Esse tipo de doença, essa hipervitaminose, ela não é que se deixa eu explicar, ela não é uma doença. Ela é a responsável por coincidir em algumas doenças a longo prazo na sua ave, tá? A hipervitaminose são os excessos de nutrientes e suplementações que a gente dá para nossas aves, tá? Sem nenhum auxílio profissional e sem conhecer a dieta que a gente fornece para nossas aves. Então, junto a uma dieta balanceada, tá? Que seria já o saudável para sua ave, você entra com uma suplementação. Os excessos dessa suplementação podem gerar algumas doenças crônicas que podem aparecer mais à frente nos seus pássaros, entendeu? Então, vou gerar o vídeo para a gente estar conversando sobre a hipervitaminose, beleza? E quais são os problemas que ela geram no futuro, tá? Para sua ave. Você vai entender ali que você fornece um certo tipo de alimento para sua ave, que junto a essa suplementação pode gerar esse problema na sua ave, beleza? Então vamos girar lá pro vídeo. Então voltando aí, galera, mais uma vez, a hipervitaminose, ela é uma intoxicação no organismo do seu pássaro gerada por excessos, tá, de suplementações. Ela pode ocorrer em alimentos naturais. É muito mais difícil, tá, ocorrer isso, porque os alimentos naturais, eles são melhor sintetizados pelo organismo da sua ave. Ele vem em pequenas concentrações, a sua ave vai absorver o necessário que ela precisa daquele alimento, tá? E ela vai ser expelida, o que está em sobra, ela expele no organismo. O problema, quando você suplementa a sua ave, você entra com a sua alimentação que é top. Aí você entra com uma suplementação, ele gera um excesso de vitaminas do organismo da ave que tomam rumos diferentes no organismo. Vamos supor, nós temos ali a vitamina A, que ela é a vitamina que gera os inchaços nas células sanguíneas e ela faz com que o sangue circule um pouco mais, entendeu? E ela em excesso, ela pode gerar alguns problemas. A gente vai estar conversando aqui, batendo um papo, batendo detalhe por detalhe, e quais são as doenças que ela vai gerar no organismo da ave, entendeu? Então, começando pela hipervitaminose por vitamina A. A vitamina A em excesso no organismo, ela pode causar rompimento das células do glóbulos vermelhos, tá? E ela pode gerar visão turva na ave, sonolência, aquela ave um pouco mais parada, pressão intracraniana, aumento da pressão da corrente sanguínea no crânio da ave, beleza?
dores de cabeça muito forte devido a essa pressão e uma hipersensibilidade à luz solar. O excesso de vitamina A ela pode causar essa hipersensibilidade na ave. Isso pode ser fatal para ela. Ela pode ir para o banho de sol e não se sentir bem, você não perceber e ela vir a óbito, entendeu? Por causa da sensibilidade aos raios solares. Os tecidos estão mais sensíveis, porque pela ruptura dos glóbulos, pela quantidade de vitamina A em excesso. Beleza? Vamos partir aqui para a próxima causadora, né? Esse aqui é o que mais tem incidência a acontecer, tá? Porque são duas vitaminas que a gente utiliza muito nas nossas aves, tá? A hipervitaminose por vitamina D, quando ela está em excesso, ela leva a hiperconcentração de cálcio na corrente sanguínea da ave. E essa hipercalcificação, essa quantidade de cálcio adquirida por conta de hipervitaminose D, ela vai gerar uma calcificação grande dos ossos, do bico. Quando o cálcio é em excesso, o bico começa a crescer, a ponta do bico, ele começa a crescer de forma desnatural, desregulada. Aí fica a ponta do bico muito grande e o que acontece? A ave não consegue fechar o bico, porque o bico dela tá aqui normalmente, ela fecha para descascar a semente. Quando o bico cresce demais, a ponta de baixo do bico não deixa a ponta de cima fechar, ou seja, ele não consegue cortar a semente aqui atrás. Então a sua ave ela começa a ter dificuldades para se alimentar por conta da grande concentração de cálcio, tá, no sangue dela. Também traz problemas de atrofiamento dos dedos, tá? As unhas começam a crescer em grande quantidade. Os dedos começam a atrofiar, ele começa a perder o movimento dos dedos macios, tá? Aqueles dedinhos moles, o mindinho e o indicador, e ele começa a conseguir só esse movimento da garra maior e a menor. Isso gera um crescimento muito grande das unhas descontroladamente, tá? E sem contar que a hipercalcificação ela também atinge os tecidos moles, que vem a ser o tecido do coração e o tecido dos rins. E calcificação nos tecidos é ataque cardíaco e sua ave vem a óbito. Então a hipervitaminose por vitamina D, ela vai gerar esses problemas, tá? Além desses problemas, a hipervitaminose D, ela vai causar queda de apetite, constipação, fraqueza muscular, desidratação. Então assim, muito cuidado, tá? Na hora de você estar suplementando a sua ave lá, ainda mais em época de reprodução, que o pessoal gosta de utilizar bastante vitamina E e vitamina D. Então cuidado com a quantidade de cálcio fornecida nesse momento, porque ela pode gerar a hipervitaminose D, levando a hipercalcificação na corrente sanguínea. Beleza? Então vamos para o próximo item da nossa lista. A hipervitaminose relacionada à vitamina E a vitamina E, ela está envolvida no processo anticoagulante do sangue, tá? Ela evita a coagulação das células. Portanto, o excesso dela está relacionado diretamente a risco de sangramentos excessivos, tá? Pode ocorrer hemorragias externas ou internas, ou você vai reparar hemorragias nas fezes das aves, e alguns criadores confundem aquilo ali com coccidiose, por ter fezes, ter sangue nas fezes, né? Desculpa. E o pessoal confunde isso um pouco. Isso está relacionado à hipervitaminose E. Os sintomas relacionados à hipervitaminose por vitamina E, como eu falei, é o aumento de sangramento,
a diminuição de produção de hormônios tireoidianos, tá? Pode ocorrer em excesso de vitamina E a infertilidade temporal da sua ave. Ela tem um aumento muito grande também nos níveis de triglicerídeos. Então, vitamina E, muito cuidado, tá? Foi o que eu falei, muito criador confunde o sangue nas fezes ali por coccidiose e às vezes é aquele suplemento lá que o pessoal usa, um exemplo, chega na época de reprodução, o pessoal quer enfiar Vitrin-E na ave e em grande excesso vai causar essa hemorragia, tá? E vai ter problemas com a fertilidade. Então, gente, nada em excesso. Vamos primeiro entender qual é a alimentação, como eu já falei no início, entender primeiro de qual é a forma de alimentação que você serve o ano inteiro para sua ave, para junto a isso você não errar na suplementação. O ideal é sempre que você for fazer uma suplementação, você procurar um profissional ali na área, porque ele vai estudar a alimentação da sua ave, vai te dizer se ela vai precisar ser suplementada ou se você só pode aumentar a quantidade de alimentos naturais. E se for o caso, ele vai te dizer, ó, então você vai usar esse suplemento aqui nessa quantidade, para não ocorrer esses excessos. E vamos continuar ainda o nosso assunto, que tem muito mais coisas que podem acontecer por causa da hipervitaminose. Tem hora que a palavra não vem. Voltando aqui, acabei mudando de cômodo, né? E aqui tá mais silencioso, tá melhor pra gente finalizar aí a explicação. Então, o último item que eu vou falar seria o mineral ferro, né? O ferro é muito utilizado pelos criadores em épocas de muda de penas. E eu deixei ele por último porque é uma explicação um pouco maior. Porque os cuidados que a gente tem que ter com os níveis de ferros é o seguinte: o ferro em excesso no organismo da ave, ela vem a trazer uma doença chamada hemocromatose, tá? É o mesmo que dizer quantidade em excesso de substância ferro no organismo. Por que eu deixei para o final? O ferro, normalmente, para as aves que consomem muitos alimentos macios, como frutas, legumes, vegetais muito ricos em vitamina C, o que acontece? A vitamina C, ela é ela que é responsável por captar o ferro e levar para o sangue, para a corrente sanguínea, tá? Ela trabalha nesse conjunto. Como é que funciona isso na natureza? Na natureza, algumas poças de águas onde os animais consomem daquela água, ela vem uma quantidade de um mineral chamado taninos, tá? E esses taninos, eles são responsáveis por quelatar o ferro. Ele quebra esse ferro. Então, quando a vitamina C capta demais, o tanino ele vai lá e quelata o ferro, entendeu? Então ele regula isso no organismo da ave. E trazendo para o nosso ambiente doméstico, o que acontece? A nossa água, a água que a gente utiliza para beber e para servir para nossas aves, ela não contém esse organismo, ela não contém os taninos. Então, quando a sua ave consome muito alimentos ricos em vitamina C, ela começa a absorver grandes concentrações de ferro para o organismo da ave. E quando esse ferro está em excesso, ele não consegue ser dissipado pelo corpo, ele se concentra no fígado do seu pássaro, gerando aí a hemacromatose, tá? Aí, o problema da hemacromatose é que ela é muito confundida com o oveiro baixo, porque ela dá as mesmas características. Na região do abdômen da ave fica inchado, sendo que quando é por oveiro baixo, por excesso de gordura, aquela região ela fica mais amarelada. E quando é por conta de hemacromatose, é por conta do inchaço do fígado, essa região ela fica mais inchada, tá? Como se fosse a gordura, só que o amarelo dela é mais escuro, tem um tom mais amarronzado e a gente acaba confundindo isso. E a gente continua servindo alimentos ricos em ferro, continua suplementando a ave com ferro e a ave vem a óbito, entendeu?
Então, já por aí, se você tem trinca-ferro, sabiá, esses animais que consomem muitas frutas cítricas, suplementos a partir de ferro, um exemplo, o Vitagold, o Hemolitan Gold. O Hemolitan Gold é riquíssimo em ferro, então essas medicações que contêm muito ferro, um exemplo, um cetaferro, a gente não pode fornecer para esse tipo de ave. E voltando para o assunto do coleiro, alguns coleiros, alguns criadores gostam de dar frutas cítricas para as aves, para essas aves, tipo maçã, laranja. Então, a concentração de vitamina C é muito grande no organismo dela, até porque o pepino tem muita vitamina C. Então, na hora que a gente for suplementar um coleiro, um bigodinho, um caboclinho, a gente tem que atentar muito à dieta dele antes de entrar com ferro. Porque normalmente, até para esses pássaros, a gente tem que usar o ferro quelado, que já é o ferro em medidas quebradas, ele vem em menor quantidade. Normalmente o cetaferro da Arão e o Hemolitan, ele utiliza o ferro quelado, entendeu? Então para o coleiro é mais tranquilo, mas cuidado com os excessos. A gente tem que olhar primeiro, como eu falei, para a dieta, para depois entrar com a suplementação, beleza? Então, galera, espero que tenha, assim, existem demais doenças, tá? Existem muita coisa sendo causada pela a grande suplementação por medicação. E se a gente for falar todas aqui, o vídeo vai acabar ficando muito grande. Então eu dei o que mais acontece, né? Que é a conta lá da vitamina E, o sangramento nas fezes, que dá essa confusão por coccidiose, a grande concentração de quando você serve muito cálcio para sua ave, você entra com muita vitamina D, tem o problema da hipercalcificação no organismo da ave, o crescimento em excesso do bico, o atrofiamento das unhas, o atrofiamento dos dedos, perdão, o crescimento massivo das unhas das aves. Isso tudo é condicionado à grande quantidade de cálcio. Então, o que eu quero explicar é o seguinte: não que você não deva suplementar a sua ave, sim, mas primeiro você tem que entender da dieta dela e ver qual é a quantidade necessária para essa ave, porque nem sempre o que deu certo pro meu pássaro, o suplemento que foi dado para minha ave, tendo em vista a minha alimentação, vai ser a mesma para a sua ave, entendeu? Porque às vezes o que eu alimento às vezes tem deficiência para sua ave, às vezes o que você alimenta ela tem deficiência na minha, e isso pode acarretar o quê? Num problema muito grande. Eu posso estar vindo perder a minha ave, às vezes eu vou servir da forma correta, como meu amigo, meu vizinho fez com a ave dele, só que para a ave dele, ela teve um efeito, para mim ela pode ter um efeito contrário, entendeu? Então, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado. Para quem gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau!